Então, João, inicialmente, capítulo 4, do verso 1 ao 4, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Só até aqui, amados. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos ler o texto daquela mulher samaritana novamente, dentro de talvez uma ótica que eu e você ainda não havia percebido dentro da revelação do texto. Para nós iniciarmos, para nós introduzirmos esse texto, eu gostaria, amados, de lembrar com você alguns detalhes do ministério de Cristo. Veja uma coisa comigo: tudo o que Cristo fazia, cada movimento que Cristo fazia, amados, ele tinha um sentido profético. Jesus, enquanto estava aqui, ele se movia profeticamente. Perceba, amados, que várias profecias deixadas pelos profetas no Velho Testamento foram cumpridas em Cristo. Várias falas de Cristo, ele afirma assim: convém que eu faça isso, convém que eu vá a tal lugar, convém que seja dessa forma, porque havia uma profecia que estava se cumprindo no momento específico do que estava acontecendo ali. Então veja, esse texto que nós lemos, amados, no verso 4 tem uma deixa como essa, que diz lá: e era-lhe necessário passar por Samaria. Alguns versos da Bíblia, amados, principalmente dos evangelhos, eles trazem uma orientação que fica algo assim meio no ar. Por exemplo, você está lendo o texto corriqueiramente e de repente você vê um verso como esse: e era-lhe necessário passar por Samaria. Normalmente a gente lê e passa batido, mas se você analisar as palavras em si, você vai se fazer uma pergunta: por que era necessário que ele passasse por Samaria? Então, quando tem essas incógnitas, entre aspas, no texto bíblico, amados, é porque alguma coisa está acontecendo ali, alguma coisa grandiosa vai acontecer ali. Se não é o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento, então algo surpreendente ou um ensino surpreendente vai ser deixado. E nós sabemos, amados, o que ocorre no diálogo de Cristo com a mulher samaritana. Nós sabemos do valor daquele diálogo e como que ele é útil para a nossa vida prática hoje, depois de tantos mil anos passados. Então aqui inicia esse movimento profético de Cristo. Agora, amados, como eu gosto sempre de trazer um texto bíblico para justificar aquilo que eu estou falando, então eu quero que você acompanhe algumas profecias cumpridas em Cristo, para que você creia que Jesus se movia sempre pensando nas profecias que foram deixadas. Ele não dava um passo por acaso. Ele tomava um café, amados, com uma visão profética. Jesus era assim. O prazo dele foi curto, foram só 3 anos, então ele tinha que agilizar todo o ensino que nós necessitávamos. Mas se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, eu não sei se os irmãos vão estar colocando aqui no projetor aqui as passagens, mas caso você queira, para você não ficar aí procurando, às vezes você acompanhando aqui talvez fique mais fácil. Então, Isaías capítulo 9, verso 1 e 2 vai dizer assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Verso 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O que essa profecia de Isaías está dizendo, amados? Está dizendo que na região da Galileia, que era uma região pobre, desprezada e esquecida, de lá resplandeceria a luz às margens do Jordão. Jesus cumpriu, amados, grande parte dos seus ensinos e ministério na Galileia.
e às bordas do rio Jordão, e dentro do próprio rio Jordão. Uma profecia cumprida dentro de um movimento que Cristo fez enquanto estava aqui. Veja uma coisa, Salmo 78, 2 vai dizer assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Como que Jesus trazia os ensinamentos, amados? Por parábolas. Perceba, amados, se eu for ficar nesse ritmo aqui, a gente não acaba esta manhã, se for para citar todas as profecias. Então eu vou citar só algumas para que você entenda que tudo que Cristo fez já estava escrito. Assim como tudo que nós estamos vivendo agora já está escrito. O mundo, amados, não segue um curso ao acaso. Está tudo nas mãos de Deus. Ele está vendo e está acompanhando tudo. Vejam um outro texto, Zacarias capítulo 9, verso 9, vai dizer assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho filho de jumenta. Jesus entra na filha de Sião, entra em Jerusalém, de que forma? A entrada triunfal de Jesus, lembra? Eu não estou lendo os textos no Evangelho, mas eu sei que você recorda como que Jesus entra em Jerusalém, que é chamado no texto bíblico como a entrada triunfal de Cristo, montado em um jumento. Profecia cumprida. Então aquele gesto de Cristo, amado, já estava escrito há meio milênio atrás, já estava escrito esse, por exemplo, com essa data. Então Jesus se movia de um modo profético. Isaías 53, 7 vai dizer assim, ó: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amados, Jesus defendeu-se diante de Pilatos. Jesus falou alguma coisa? Lembra? Que ele ficou calado, Pilatos ficou indignado, dizendo: não sabe que eu tenho o poder de tirar a sua vida ou dar a sua vida? Eu acho que aí Cristo não aguentou, ele teve que responder. Ele falou: você não teria nenhum poder se do alto não tivesse sido dado a você. Ou seja, está tudo nas mãos do meu Pai. Entende? Então ele não falou nada. Como uma ovelha muda, ele foi morto, ele foi crucificado. Profecia cumprida. Então veja, Jesus não argumentou naquele momento. Ele poderia trazer ensinamentos, aplicações naquele momento ali para deixar para nós, mas ele não falou nada, porque havia uma profecia que dizia que ele não falaria nada, ele iria calado para a cruz e morreria. Tudo, amados, que Jesus fazia, portanto, tinha um contexto profético, era sempre um movimento profético. Então quando você lê esse verso de que era ali necessário, agora voltando ao nosso texto, de que era ali necessário passar por Samaria, quando você vê isso na Bíblia, amados, eu recomendo a você, pare, faz uma pesquisazinha, porque tem alguma coisa acontecendo ali. Não passe batido. Ler a Bíblia é muito bom, mas nunca faça isso como uma dinâmica para você dizer no final que leu a Bíblia toda. Não, sabe, não vai ser interessante isso. É bom você ir lendo e ir estudando e ir pesquisando. Mas, amados, entenda uma coisa: por que então que houve aqui um movimento profético? Ou qual era o movimento profético que Cristo estava fazendo aqui? Por que ele tinha que ir até Samaria? Então veja, ainda a título de introdução, eu quero que você perceba um raciocínio comigo. Agora nós vamos para um outro contexto, mas dentro do mesmo tema e da mesma ideia. Os patriarcas, amados, quase que todos eles encontraram as suas noivas em um poço. Aí eu vou pedir para você ir comigo lá no Velho Testamento, para você lembrar disso. E eu vou ler 3 versos aqui para a gente poder recordar. Mas os patriarcas, eles quase que todos encontraram suas noivas em um poço. Isaac, amados, ele encontra Rebeca em um poço. Claro que não era Isaac, era o servo de Abraão, mas foi a esposa de Isaac que foi encontrada em um poço. Em Gênesis 24, verso 17 e 18 diz lá: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, que era o poço, e encheu o seu cântaro e subiu.
Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixe-me beber um pouco da água do seu cântaro. E ali começa. Era o servo de Abraão enviado para encontrar a esposa de Isaque num poço. Jacó encontra a sua esposa Raquel, no caso, em um poço. Gênesis 29:10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Está um pouco confuso agora, eu sei, mas vem comigo, nós vamos ligar esses pontos soltos já já. Moisés encontra a sua esposa Zípora também em um poço. Êxodo capítulo 2, versos 16 e 17 diz lá: e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-la dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E nesse gesto heróico de Moisés, ele conhece sua esposa Zípora, também em um poço. Então até aqui o que nós percebemos? Que Jesus se move profeticamente, nós testificamos na palavra, e nós entendemos também que os patriarcas encontraram suas esposas em um poço. E aí você deve estar se perguntando: bom, então o que isso quer dizer? Porque Jesus foi para um poço. Eu sei que você já deve ter lembrado do resto do texto que nós ainda não lemos. Jesus, era-lhe necessário passar por Samaria, e o que acontece lá em Samaria? Ele vai em um poço. E infelizmente, amados, aqui existe uma base totalmente incoerente e incorreta, dizendo que houve ali um assunto conjugal, um assunto vinculado a contextos matrimoniais entre Jesus e a samaritana. Que Deus tenha misericórdia de quem tem pregado essa terrível interpretação, sem nenhum nexo e sem nenhum sentido. Mas então o que eu estou querendo dizer? Já que os patriarcas encontraram suas noivas em um poço, e Jesus estava na direção de um poço, lá aparece uma mulher. Amados, vamos devagar para a gente poder entender bem o texto, para que fique claro para nós. Veja só, agora sim, do verso 5 ao 7, lá do texto base de João 4, vai dizer dessa forma: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó, ou seja, um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, amados, o desenho desse cenário configura o mesmo desenho do cenário dos patriarcas antes, quando eles encontram suas noivas. O mesmo desenho agora está dentro do contexto de Cristo. Então veja, Jesus, amados, ele vai a um poço. Entenda algo aqui, justamente para representar aquilo que foi vivido no contexto dos patriarcas. Então veja, era um ato profético de Cristo, fazendo menção a algo já conhecido anteriormente, para trazer uma aplicação, porque Jesus não casou-se, mas Jesus tem uma noiva. Amém? Agora nós vamos começar a entender esse negócio. Não é difícil, amados, entender os ensinos bíblicos quando você para meditar um pouco só. Entende? Um diálogo como esse, num cenário como esse, não é obra do acaso. Jesus estava passando um ensinamento para mim e para você hoje. Então esse encontro de Cristo, amados, ele era um encontro profético. Por que ele era? Amados, um encontro como aquele, um diálogo como aquele, com falas como aquela, tem que ter um teor profético, porque muita coisa importante foi discorrido ali naquele diálogo. Para você lembrar, fala-se do dom de Deus, que era o próprio Cristo, fala-se da água viva, que era o Espírito Santo, fala de que você nunca mais terá sede se você beber dessa água, fala de uma fonte a jorrar para a vida eterna, entende? E fala do resultado final, que é a vida eterna. Tudo isso dentro daquele diálogo. Então havia aqui, amados, um intuito de Cristo, um ensinamento profético de Cristo. Isso não poderia ser obra do acaso.
Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que dentro do contexto, do cenário, sempre atrelado do Velho Testamento para o Novo Testamento, Jesus estava ali, representando o mesmo cenário dos patriarcas. No entanto, amados, a noiva da qual Cristo está tratando ali, não é uma noiva no âmbito humano e natural, mas a noiva espiritual. Esse foi o diálogo deixado ali. Quem é a noiva de Cristo, amados? É a igreja de Cristo. Por isso aquele cenário precisava ser dentro de um contexto de uma samaritana, não poderia ser uma judia, porque um samaritano, amados, ele era uma mistura de judeus com gentios. E o que eu e você somos, amados, nós não somos judeus, nós somos gentios, mas nós nos atrelamos aos judeus pela fé e herdamos a herança da promessa. É o que eu e você somos. Por isso tinha que ser uma samaritana dentro daquele diálogo. O que Jesus discorreu com aquela mulher, amados, é para a minha vida e é para a sua vida.